Graça e paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé para mais um tempo de louvor. Agradecer a Ele. Amém. Deus, nós queremos te agradecer e render graças a Ti, Pai, louvores. Então, usa-nos, Deus. Queremos sentir o Teu mover, Pai, o Teu fluir na Tua igreja. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui neste domingo. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão aí que está do seu lado, você não cumprimentou ele ainda. Tá, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Fala assim, acende o fogo, Senhor.
acende o fogo em mim. Amém, Pai, nós queremos ser, Deus, nas Tuas mãos, como um vaso na mão do oleiro, Deus. Nós queremos ser moldados e feitos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, porque nós sabemos, Deus, que a Tua vontade é o melhor para nós. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Vamos no início mais uma vez. Bendirei ao Senhor. Bendirei a... Vamos cantar isso juntos. Seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em seu louvor nos meus lábios. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Vamos declarar isso juntos. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provar e ver de que o Senhor, Ele é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. O seu anjo se acampa ao meu. Obrigado por isso, Deus. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus, pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Amém, Pai, nós queremos bendizer ao Senhor e ao teu santo nome, Deus, é para isso que nós estamos aqui.
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, cala as montanhas pra mim. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, as mentiras. Traz luz para as sombras, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor, me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor, tua bondade. A bondade me seguirá, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Nós cantaremos na bondade do nosso Deus. Amém, Pai. Nós queremos, Deus, cantar da sua bondade, misericórdia, porque nós sabemos que se não fosse por isso, Pai, nós não estaríamos aqui, Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça, Deus, que nos alcançou, Deus. Não por merecimento, Pai, mas porque o Senhor um dia nos escolheu, nos amou, nos separou, Deus, como povo exclusivo Seu. Nós queremos
fato, Pai, te agradecer, bendizer o teu santo nome nesse tempo, em todo o tempo, Deus. Seja engrandecido, receba o nosso louvor e adoração, Pai. Conduz-nos, Deus, nesse tempo, Deus, de culto, de ação de graças, Pai, ao Senhor, Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem cuida de nós. E nós queremos colocar, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Quem aqui pode dizer da bondade de Deus? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom ser lembrado dessa bondade infinita. Pode sentar, meu querido. Amém. Estamos alegres, né? Hoje tem muita gente que a gente não vê sempre, mas que o feriado permita que a gente veja de vez em quando, né? Então a gente está feliz porque tem muitos filhos, né, que estão na casa dos pais, né? E por que não dizer que estão na casa do pai aqui também, né? Então sejam todos muito bem-vindos, né? Uma alegria. Quem está nos visitando hoje, fica de pé, que não vem sempre à igreja. É muita gente. Tem mais, né? Mas tem muita gente com vergonha, né? Então, amém. Você que está perto aí, dá um abraço nessa turma aí, dá um bom dia, diga que eles são bem-vindos, né? Que é um prazer tê-los conosco aqui. A Aline ficou com vergonha, mas eu vou dedar ela, né? Tem mais gente aí que ficou com vergonha, né? Tem avô satisfeito, tem pai satisfeito, né? E a gente também fica alegre de estar em comunhão com os irmãos, né? Benção. A pastora Cristina tem um recado aqui sobre os cursos, vou passar para ela. Graça e paz, igreja. Eu queria estar anunciando que nós vamos estar iniciando os nossos cursos e eu queria estar convidando vocês, mulheres, e vocês, homens, também, porque nós estaremos começando agora alguns cursos que o ano passado a gente só deu Mulher Única e Experiência do Lar, porque nós estávamos retomando, né? E foi maravilhoso, foi um tempo muito gratificante para as mulheres, as que fizeram, muitas estão aqui, né? Algumas não eram da nossa igreja, mas se juntaram a nós, foi muito bom. E esse ano a gente está retomando e nós vamos estar começando tendo, né, experiência do lar, mulher única, homem ao máximo. E a mulher que prospera, nós estamos com uma interrogação, só por causa nós estamos dependendo de uma professora para confirmar. Mas é praticamente, se Deus quiser, vai dar certo. E eu queria que vocês estivessem aí firmes no propósito, né, de estarem junto com a gente, fazendo um desses cursos que são maravilhosos, que vocês pudessem estar se juntando a nós. São tempos que realmente têm edificado muito a nossa vida, a nossa casa. Muitas casas têm sido reconstruídas através desses cursos, que são realmente algo que tem transformado. Viu? Então, eu sei que são momentos que dava até vontade de convidar alguém para dar um testemunho aqui daquilo que Deus fez. Pode, Zé? Quem queria? Quem gostaria? Agora é meu, o poder é meu, né, Zé? Alguém gostaria de dar um testemunho de qualquer um dos cursos que você fez, mulher? Se não falar, eu vou chamar. Estou brincando, não gosto disso. Mas eu queria muito de uma de vocês que fez esse curso, esse ano, o ano que passou. Em poucas palavras, aquilo que você foi edificada, aquilo que você foi construída, né? Aquilo que você nem esperava, né? Porque você não conhecia, e que Deus fez na sua vida. Então, venha ler. Pode chorar também. Minha mãe fala, se não chorar, não valeu. Então, igreja, eu fiz Mulher Única. Foi uma experiência incrível, amei, assim, transformou minha vida. E sempre a gente tem as lutas, né, as batalhas, tudo assim, em casa, porque a gente sabe que relacionamento não é fácil. E hoje eu tenho uma experiência totalmente diferente do que eu vivia antes de fazer o curso.
Então, foi muito feliz. Quem nunca fez, faça. Principalmente as mulheres, né, que são casadas aí. E as solteiras também, mas as casadas, gente, é incrível. Eu amei. Vale muito a pena. Amém. É isso aí. É um curso que eles pontuam lá essa questão que é a partir dos 18 anos, né? Não sei se eles mudaram isso. E realmente é algo valoroso, porque você já faz algo para que te direcione para aquilo que você almeja lá na frente, para um bom casamento, algo que ajude, né, para que você viva melhor. É muito bom. E experiência do lar é algo que você é muito forte naquilo que é direcionado à mesa, ao redor da mesa, mas fala muito sobre princípios e valores, família, envolve um todo. Acho que todos os cursos envolvem o todo, né? Então, o Homem ao Máximo, eu não posso falar, né, pessoalmente, mas eu creio que muitas mulheres agradecem, né, aquilo que o marido faz, esse curso. Muitas são muito abençoadas e, com certeza, a vida deles também são transformadas. A gente tem um tempo que não aplica esse curso, mas esse ano a gente está retomando. E, graças a Deus, né, nossa equipe está... E são homens valorosos, cheios do Espírito Santo, que vão estar aplicando para vocês, homens. Se vocês têm amigos que gostariam de fazer, pode convidar. Não precisa ser da igreja, pode ser de outro lugar. Amigos que nem frequentam também são muito bem-vindos, tá bom? Então, a Carol não veio hoje, acho que eu não estou vendo ela, a Carol do Flávio. Mas podem me procurar, que eu vou estar ali atrás, pegando. Nós já temos alguns nomes, tá? Então, eu queria que você estivesse deixando o seu nome, que a gente vai estar entrando em contato com você para te passar maiores detalhes. Ok? Então é isso. Sejam muito bem-vindos desde já. Obrigada. Benção. E Homem ao Máximo é muito bom também. Eu posso falar, né, Cris? Como professor e como aluno. Também edificou a minha vida e, com certeza, minha esposa é uma esposa mais feliz, né? Então, você, homem, também participe dessa convocação. Amém? Vamos falar de dízimos e ofertas, né? Você está tendo o privilégio de estar na casa de Deus e fique à vontade para trazer os seus dízimos e ofertas àqueles que assim entendem que devem fazer. A gente tem, no momento de folga, a gente acha que não precisa lembrar de Deus. No momento difícil, às vezes, a gente quer reclamar de Deus, né? Então, na verdade, Deus está conosco independente do momento, né? E a gente é lembrado disso aqui, né? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Amém? Deus seja louvado. Fique à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas, ou fazer através do Pix, né? Você possa estar contribuindo aí com esse trabalho que tem abençoado tantas vidas. Amém? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil assim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu.
que sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado, Pai, por o Senhor ter concedido a cada um, Senhor, entendimento, a condição de contribuir. Abençoa a semente na mão do sementeiro, Senhor, e que haja sempre provisão, Senhor, para que o seu reino seja colocado, Senhor, seja estabelecido nessa terra. Te louvamos, Senhor, pela palavra que vamos receber. Prepara os nossos corações, Senhor, aquilo que o Senhor segredou ao coração do Marcelo Segato, Pai. O Senhor possa estar esvaziando ele agora dele mesmo, enchendo do teu Espírito, Senhor, e prepara cada um de nós para receber dessa porção no dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus, bom dia, que a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Hoje são 18 de fevereiro, né? 18, né? 19 de fevereiro, né? No dia 8 de fevereiro, os jovens de uma universidade americana, Universidade de Asbury, não sei pronunciar muito bem o nome, eles, como de costume, foram para um culto lá na capela da universidade, né, uma universidade metodista, e eles começaram lá um culto, como de sempre fazem, lendo a palavra, orando pelos irmãos, e eles estão lá até hoje, nesse culto lá, já há mais de 10 dias, ininterruptamente, né, um mover muito grande que começou ali, alguns não sabem explicar, mas a gente consegue explicar, né? Deus ainda continua manifestando sua graça, sua misericórdia, apesar de nós. Né? Muitas pessoas têm ido lá para a igreja, pessoas de outro país, ônibus de igreja de cidades vizinhas, participar desse culto. Um culto simples, apenas alguns jovens ali, louvando a Deus, ministrando a palavra, Deus manifestando ali a sua graça, né? Nós temos uma imagem aqui, eu pedi para o Arthur colocar, é ao vivo de lá, no momento agora, esse está sendo transmitido, né? A partir já tem uns 3 ou 4 dias que eles colocaram na internet, lá no YouTube você pode entrar depois, digitar lá Universidade de Asbury, isso lá é ao vivo, é agora, lá na igreja, lá na capela da universidade. E realmente assim, Deus é maravilhoso. Muito obrigado, Arthur. E é sobre isso um pouco que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã, né, para dizer da bondade de Deus, que Deus é bom o tempo todo, né, que Deus não demanda de nós grandes coisas, não demanda de nós sacrifícios, não demanda de nós malabarismos, mas Deus quer de nós um coração contrito, um coração sincero diante dEle, a busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente tem presenciado aqui na nossa comunidade também o mover de Deus, né? De um tempo para cá, eu tenho percebido, né, realmente um mover de Deus nessa igreja, nessa comunidade, né? Talvez não tão intenso como está ocorrendo com esses jovens lá americanos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo Deus que opera ali, tem operado nas nossas vidas, tem operado nessa comunidade, tem operado sinais, tem operado maravilhas. E quando eu digo de sinais e maravilhas, eu estou dizendo
dos sinais e as maravilhas que Deus pode fazer no meu coração. Porque a maior transformação, o maior milagre que pode ter é um coração transformado, um coração redimido, um coração temente a Deus, um coração que entende que precisa de Deus e que se coloca na presença de Deus. Essa é a maior transformação, é o maior milagre, é o maior sinal de presença do Espírito Santo. É uma vida transformada, é uma vida transformada, né? E que a gente possa continuar nesse mover, né? O César tem ministrado sobre isso, né? Sobre a presença do Espírito Santo, né? Que você não perca esse mover. Deus tem falado lá com esses jovens americanos, tem falado conosco, tem falado na Índia. A gente, né, frequentemente recebe notícias dos irmãos lá da Índia, um mover muito grande de conversão, de batismo, de transformação. Não perca esse mover, não fique de fora desse mover. Nós não sabemos, né, como será o dia de amanhã, nós não sabemos, né, quando será a última colheita, nós não sabemos. Que você se deposite mesmo, clame para a presença do Espírito Santo de Deus, clame para a presença de Deus. Só Deus tem a paz para poder nos dar, a verdadeira paz, a verdadeira paz. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 e depois também no Atos 2, a partir do versículo 36. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês está todo aí nesse capítulo 2 do livro de Atos. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 36 agora. Atos ainda capítulo 2. Do intervalo, eu vou resumir aqui, do intervalo do versículo 5 até o 36, Pedro aqui, ele cheio do Espírito Santo, nesse momento em que houve aqui o Pentecostes, ele vai fazer uma pregação no templo ali, né, perante uma multidão, era o dia de Pentecostes, né, era uma festa, né, muitas pessoas estavam em Jerusalém, judeus de toda parte, e ele vai ali dar um testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai explicar por que aquilo estava acontecendo, o que era aquilo, porque as pessoas ficaram ali, de certa forma, maravilhadas em ver aquele mover do Espírito Santo entre os apóstolos, porque eles começaram a falar em outras línguas, mas não línguas estranhas, não, a língua dos povos que estavam ali, os medos, os parsas, os persas, os gregos, judeus de todo o mundo estavam ali. Então eles não estavam falando línguas que as pessoas não entendessem, eles estavam falando línguas que as pessoas entendiam. Era como se estivesse ali falando inglês, espanhol, tcheco, russo e daí por diante. E aí Pedro então vai explicar esse mover, né, que aquilo ali estava sendo cumprido, o que já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, quando o profeta diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito em toda a carne. E o próprio Jesus disse, né, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, né? Só que tudo tem um tempo de Deus, né? E foi justamente no dia de Pentecostes, no dia de uma festa muito, né, tradicional do povo judaico, né, a festa das primícias,
né, foi nessa festa, então durante essa festa, né, que o povo reunido ali, que Deus derrama o Espírito Santo. E Pedro testemunha da ressurreição de Jesus, que ele apareceu, que ele estava vivo, também cumprindo as profecias. Então, e aí, ele terminando, né, a parte do discurso dele, a gente vai então para o versículo 36. Ele dizendo o seguinte, o apóstolo Pedro: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então toda aquela multidão que estava ali, eles chegam até Pedro e apóstolo e perguntam: que faremos então, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha só, a promessa, que o Espírito Santo que já tinha sido derramado ali sobre os apóstolos, e Pedro está falando, então, vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. E não somente isso, versículo 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, continua o apóstolo Pedro: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é de uma simplicidade tão grande, é de uma graça tão grande, porque a gente vê, né, aqui praticamente a gente tem o início da igreja cristã, né? Jesus, ele tinha acabado de morrer, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus ali, diante de várias testemunhas dos discípulos, né? Ele subiu entre as nuvens, cercado de anjos, ele vai para junto do Pai, e aí, né, o anjo que estava ali servindo a Jesus, ele fala: ó, por que vocês estão assustados? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, havia a promessa de que o Espírito Santo estaria conosco. E essa promessa foi cumprida. Os profetas falaram disso, o próprio Jesus falou disso, e o Espírito Santo foi derramado ali, né, inicialmente para os apóstolos, e ali de posse, de poder, de unção do Espírito Santo, né, a igreja de Cristo, né, esse movimento, né, que nós chamamos de cristianismo, né, que é a igreja viva de Cristo, ela tem início ali, né, com a descida do Espírito Santo, né, com o revestimento de poder pelo Espírito Santo, porque não há igreja sem Espírito Santo, não há igreja sem a graça de Deus, da parte de Deus, aquele que vem do alto, aquele que sopra em nós a vida, e o Espírito Santo traz vida. O Espírito Santo, ele liberta. O Espírito Santo, ele capacita.
esse mesmo Pedro, que há dias atrás negou a Jesus, com medo de ser preso, com medo ali dos soldados romanos, esse mesmo agora, revestido de unção de Espírito Santo, de poder do Espírito Santo, ele chega lá no templo com ousadia e começa a falar para todos da ressurreição de Cristo. Esse que vocês mataram, crucificaram, ele está vivo, não se importando mais com as consequências, porque ele entendeu, ele estava revestido agora de Espírito Santo, e começa a falar para aquele povo que o dom do Espírito também era para eles, também era para nós. E aqui ele fala, aqui o texto diz aqui, a promessa para todos que ainda estão longe. Jesus orou, antes de morrer, ele orou: Pai, eu oro também por aqueles que ainda serão chamados, aqueles que ainda o Senhor vai trazer. Orou pela sua vida, pela minha vida. Graça de Deus, meus irmãos. Não há igreja sem essa graça, sem esse dom do Espírito Santo. Nós podemos ter qualquer ajuntamento que for, qualquer multidão que for, se não tivermos o Espírito Santo de Deus, isso não é igreja. Porque é o Espírito de Cristo, é o próprio Deus no nosso meio. É o próprio Deus no nosso meio. E aí, ele continua falando aqui, né, como é que era essa vida entre os primeiros cristãos. Como é que eles viviam. Né? E é tremendo, é de uma simplicidade. Né? A gente vai lendo o texto aqui, né, ele, a partir do versículo 42 aqui, ele começa falando aqui, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Palavra de Deus, gente. Não existe vida cristã, não existe igreja que não esteja fundada na palavra de Deus, na leitura da Bíblia. É Deus quem fala com essa palavra. É Deus quem fala. E aqui fala de perseverança. De perseverança. Uma igreja, qualquer movimento que não se sustente nisso daqui, não é igreja. Não é igreja. Nós precisamos perseverar nessa palavra. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos ler essa palavra. Nós precisamos meditar essa palavra de dia e de noite. Essa palavra tem que ser norte nas nossas vidas. Ela tem que ser direção desde a hora que nós acordarmos até na hora que nós dormirmos. Por que o judeu anda com aqueles filactérios, aquelas fitinhas aqui? Para ele não se esquecer da palavra. Não sei se vocês já viram, os judeus, ele tem lá uns fios, umas fitinhas lá. Aquilo ali é para ele olhar para aquilo e para lembrar da palavra. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que fundamentar a nossa vida nessa palavra. E depois ele fala aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. O que é a comunhão, irmãos? Senão, onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor. Comunhão não é qualquer ajuntamento de pessoas. Comunhão é quando dois ou mais estão reunidos em nome de Cristo, para a glória de Deus. A comunhão, Deus nunca quis, nunca foi plano de Deus que a gente fique sozinho, que a gente fique isolado. É comunhão, é os irmãos, é na comunhão que eu vou ter condição de partir o pão. Como é que porque aqui ele fala em partir o pão, na comunhão e no partir do pão. Como é que eu vou partir o pão se eu não estou próximo do irmão? Como é que eu vou compartilhar minhas dificuldades, minhas necessidades, se eu não tenho comunhão? É na comunhão. Nós não podemos ficar de fora da igreja. Na comunhão.
na comunhão dos irmãos e nas orações, no partir do pão e nas orações, comunhão e doutrina. Palavra de Deus, comunhão, partir do pão e orações. A vida cristã tem que ter esses fundamentos. Toda igreja precisa desses fundamentos. Todo cristão precisa estar inserido dentro deste contexto de vida cristã, de comunhão, de partir do pão, de oração, de perseverar na doutrina, de perseverar na palavra de Deus. E ele continua aqui: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meios dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o tanto que a vida cristã é simples, meus irmãos. Olha o tanto que a vida cristã é simples. A simplicidade da comunhão, de casa em casa, de saber com quem que pode contar, de saber que eu posso ir naquele lugar, que ali eu vou encontrar os irmãos, de que eu vou ter condições de ajudar, que eu vou ter condições de ser ajudado. Essa é a igreja, essa é a igreja de Cristo. E é nesse mover que Deus vai o quê? Derramar o seu Espírito Santo, vai operar sinais, vai operar maravilhas, na singeleza do coração. Que sacrifício que Deus está exigindo de nós. Que sacrifício, que oferta que Deus pediu aqui. Quanto de dinheiro que Deus pediu aqui. Eu me alegro, não me comprazo em sacrifícios, mas eu me alegro, me comprazo em um coração contrito. Eis-me aqui como sacrifício vivo, para que seja feita a sua vontade. É isso que Deus quer. A nossa oferta de vida, a nossa oferta de vida para Ele, para que Ele passe a conduzir as nossas vidas, para que através das nossas vidas nós sejamos o que? Bênção na vida das pessoas, para que a gente possa participar dessa comunhão, para que a gente tenha condições de ajudar os irmãos que estão chegando nessa comunhão, para que a gente tenha condições de partilhar do pão com esses irmãos e também de servir do pão que Ele tem para nos oferecer. Partilhava o pão de casa em casa. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que alimenta. E é esse Jesus que a gente tem que compartilhar. De casa em casa. Não há vida cristã, não há comunhão, não há partir de pão sem Jesus Cristo. Eis que entrego o meu corpo para vocês. Fazer isto em memória de mim. É o partir do pão. É no partir do pão, é na comunhão que nós vamos reconhecer a verdadeira igreja. É na singeleza do coração, é compartilhar as suas refeições com alegria. Com alegria. É possível viver no meio dessa geração perversa, tendo alegria no coração. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tanta tristeza, de tantas desgraças que acontecem nesse mundo, é possível. Deus ainda tem manifestado a sua graça, tem manifestado a sua misericórdia. Eu não estive lá nesse mover lá
desses jovens americanos. Mas a gente tem testemunho de pessoas, por exemplo, como o reverendo Augusto Nicodemos, que é um homem de Deus, né, que é um expoente do evangelho na nossa nação. E tem o testemunho dele, de pessoas conhecidas dele, que tiveram lá nesse lugar, nessa universidade, lá, que foram lá na capela, né, para poder, porque a palavra de Deus diz também que nós devemos discernir os espíritos. Não é qualquer movimento, não é qualquer ajuntamento que é de Deus, né? Então a gente tem testemunho de pessoas que foram ali, né, e num culto simples durante a semana, aqueles jovens ali louvando a Deus, e de repente algo extraordinário começa a acontecer. Eles não querem sair, eles não querem ir embora, porque a presença do Espírito Santo começa a ser muito forte, e começou a ter quebrantamento, começou a ter choro, começou a ter arrependimento, confissão de pecados. E os professores daquela universidade, muitos, teve um outro, não é a primeira vez que isso acontece naquela universidade. Na década de 70 teve um grande movimento lá, e o último foi em 2006. E alguns professores que estavam lá em 2006 começaram a discernir o que estava acontecendo e liberar os alunos das aulas, porque eles queriam ficar lá, na comunhão, na presença do Espírito Santo. E quem são os mais atacados nessa geração? Os jovens e as crianças de hoje, eles têm sido tremendamente atacados por esse mundo cruel. E aqueles jovens não queriam ir embora para casa, porque eles sentiram a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, não há nada que possa segurar. Não há quem possa ficar de pé diante da presença de Deus. Não há quem não chore, não há quem quebrante diante da presença do Espírito Santo de Deus. Não sei quanto tempo eles vão ficar lá, mas com certeza é um testemunho que já ultrapassa as fronteiras daquela nação, daquela universidade, daquele campus universitário. Vamos prestar atenção nos sinais de Deus, meus irmãos. Deus está falando. Deus está falando. O que vai ter que acontecer na sua vida para você conseguir começar a entender essas coisas tão simples, tão singelas que Deus quer de nós? Deus não demanda de nós grandes coisas. Não demanda de nós grandes coisas. Tudo é pela graça dEle. Tudo é pelo Espírito Santo. Foi Ele quem derramou o Espírito Santo. E aqui ele termina aqui falando aqui, ó, que o último versículo aqui no final da parte 47 aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É contagiante isso, meus irmãos. É contagiante a presença do Espírito Santo, meus irmãos. Uma comunidade igual essa, cheia do Espírito Santo, pode fazer grandes coisas na nossa nação. Assim como um grupo de jovens que se dispuseram na simplicidade deles ali, de buscar a presença de Deus. Que assim seja também na nossa comunidade, nas nossas universidades, na nossa nação. Vamos orar pela presença do Espírito Santo. Vamos viver em comunhão. Vamos fazer parte da igreja. Nós somos parte desse corpo. É um corpo que precisa de você. Vamos repartir o pão com quem precisa. Essa é a vida cristã, é a vida na igreja. É nesse mover que Deus vai trazendo e vai acrescentando no dia a dia. E coisas inimagináveis Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque
porque nós nos dispusemos a obedecer, a perseverar na sua palavra, a entender o privilégio da comunhão, o privilégio de repartir aquilo que a gente tem recebido. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos, que a gente possa fazer parte desse mover que Deus tem preparado para nós. O César tem ministrado com isso frequentemente, os irmãos do conselho têm debatido sobre isso. É realmente o tempo, meus irmãos, da gente desfrutar dessa presença poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, a gente vai fazer uma oração, já estamos encerrando. Se você puder pegar na mão do seu irmão do lado e dizer para ele, falar assim: nós somos parte da igreja. Você vai falar assim para ele: eu estou em comunhão contigo, hein? Eu estou disposto a repartir o pão contigo. Em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Santo Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Espírito Santo. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Revela toda a verdade ao nosso coração. Capacita-nos para viver esses dias, Pai. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias, que logo, logo o Senhor Jesus voltará. Nós queremos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós como igreja, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a compreender, Pai, o privilégio da comunhão, do repartir o pão, da oração, Senhor Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Move o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus. Seja feita a Tua vontade, Pai, nessa igreja, nas nossas vidas e na nossa casa, Pai. E que tudo que for feito, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. O pastor